aqui é a Angélica Cristina. Hoje nós temos a nossa live do conteúdo do módulo 5, né? Conteúdo de edição aqui da Escola Rural de Cinema, segunda edição também. Aqui a gente está falando de edição no sentido da montagem, né, do filme. A gente aprendeu a escrever história lá no roteiro, a gente aprendeu os conceitos, né, de direção, os fundamentos da linguagem cinematográfica, a gente aprendeu fotografia, a gente aprendeu a se organizar com o módulo de produção, e agora a gente vai aqui na montagem, e só um momento que eu estou recebendo mensagens aqui no grupo, que tem aluno que não está conseguindo entrar, só um momento que eu vou responder. Ok, então voltamos aqui, depois de falar um pouquinho com a Emily. A gente está, então, chegando no nosso quinto módulo, o módulo de edição, né? E aqui, ó, tem uma definição que eu achei bem interessante sobre a edição, né? Que dá uma definição assim, ó, a edição é a etapa do filme que permite ao público experimentar diferentes sentimentos e ideias que podem estar de acordo ou não com os sentimentos e ideias buscados por atores e demais profissionais no set de filmagem. O que quer dizer isso, né? Que a edição, ela é a etapa do filme que realmente constrói o sentido do filme, né? Você começou o filme com uma ideia, né, lá você desenvolveu o seu roteiro, né, o filme nasce, né, nesse formato de mental, para depois virar um texto, para depois virar imagem, e por fim virar um filme. Mas lá da ideia inicial até essa versão final, né, ao corte final do filme, existe uma grande diferença, né? Muita coisa pode acontecer, e a construção do sentido mesmo, a gente pode dizer que ela ocorre na montagem, na hora da edição. É a edição que vai dar o formato final do filme. Até porque, gente, numa cena você vai gravar, você pode gravar 1000 planos, né? Você pode gravar com ângulos diferentes. Então, vai ser um montador que vai decidir junto com o diretor, né? E o produtor também, quando a gente está falando de filmes profissionais, qual que vai ser o corte final, né? Qual ângulo ficou melhor, que ângulo conversa melhor com o outro, né? Então, a versão final do filme, ela é realizada na mesa de montagem. E de onde que vem isso, né? Por que que é tão... O sentido, ele pode ser tão modificado ou construído na mesa de edição? A gente vai, para falar sobre isso, a gente vai voltar lá nos idos do cinema, lá nos anos 20, né, que as coisas, que os experimentos estavam borbulhando, que tinha muita gente estudando e maravilhada, né, com essa arte nova que estava surgindo, que estava se popularizando, que era a arte do cinema. Então, quando vocês começarem a estudar história do cinema ou fundamentos, né, da linguagem cinematográfica, vocês vão ouvir falar do efeito Kuleshov. O que é isso? Que diacho é o Kuleshov? Na verdade, ele é uma pessoa, tá? O Lev Kuleshov foi um cineasta russo, que eu coloquei a época que ele viveu, que foi de 1899 a 1970, né? Ele viveu bem, teve uma vida longa, e ele foi um grande estudioso de teorias cinematográficas e um dos fundadores da primeira escola de cinema do mundo, a Escola de Cinema de Moscou, né? Existem outros pensadores russos, estudiosos do cinema russo, que fazem coro, né,
a essa teoria do Kuleshov, mas como o nome dele ficou, batizou, né, essa descoberta, essa consciência da linguagem, eu trouxe ele aqui para mostrar para vocês. E, né, nessas teorias que o Kuleshov desenvolveu, né, nesses estudos, não teorias, nem estudos, né, ele foi estudando a linguagem do cinema e ele basicamente dizia que a essência do cinema era a montagem, né, que justamente a montagem era o que dava o sentido do filme. E para comprovar isso, como que ele chegou a essa conclusão, né? Aqui ele fez um experimento, gente. Ele pegou, convidou esse ator que vocês estão vendo aqui na imagem e pediu para o cara interpretar, fazer um olhar neutro, né? Então o Kuleshov foi lá e gravou esse ator olhando de forma neutra para algo, né? E depois ele escolheu objetos específicos, né? Isso na montagem, lá na hora da gravação, o ator não estava olhando para nada, o ator só tipo, olhou para a câmera. E depois, na montagem, o Kuleshov adicionou imagens diferentes, né? Que a gente vai ver aqui, que eu vou dar o play, vocês vão poder assistir. Mas o que é legal, que depois, né, que ele gravou e fez, né, ele fez 3 versões, a gente vai assistir as 3. Ele mostrou essas 3 versões para grupos de pessoas diferentes, né? Cada grupo assistiu uma só, e esse grupo foi convidado a interpretar o que esse homem estava sentindo, né? Qual que era a história que essa cena estava contando. Então, eu vou colocar aqui para a gente assistir, e depois a gente fala sobre as percepções, ok? Vamos lá, dando play. Gente, aqui, né, no caso, era cinema mudo, mas todos os vídeos que eu vou passar hoje estão no mudo por conta de direito autoral, né? Não é esse o caso, mas os próximos que virão também, ok? Vamos lá. Primeira tentativa, né? Primeira versão. Então, vocês entenderam? Deu para entender, né? Que na primeira vez, vamos ver aqui, a primeira cena é um prato de comida. Então, você vê o prato junto com o café e o olhar dele. Eu vou falar as minhas percepções. Eu tenho a impressão que ele está, nossa, que, né, comida gostosa, vou comer, vou me dar bem, né? Algo nesse sentido. Ele olha com um olhar, assim, faminto, né? Já aqui na segunda, quando a gente tem... Ele está olhando, a primeira cena, ao invés do prato de comida, é uma criança no caixão, esse mesmo olhar dele, assim, ganha um ar maquiavélico que eu já imagino que foi ele que matou essa criança, entendeu? Vocês têm noção de... vocês estão conseguindo compreender como o sentido vai sendo construído? É a mesma cena, é o mesmo olhar, mas você olha e por conta da imagem anterior ser diferente, o sentido muda completamente, né? Tanto que na última aqui a gente tem... Ele vê uma bela dona, né? Uma mulher bonita e tal. Parece que até a boca dele mexeu, mas não mexeu, gente, né? Porque parece que daí ele tá sorrindo, assim, é um outro, o olhar dele ganha um outro significado. Tudo por conta da imagem que veio antes. Então, por conta desse experimento, o Kuleshov disse, né, concluiu que a montagem é o que
que realmente a essência do cinema está aí, né? Na montagem, é ela que cria o sentido, né? Isso abre muitos campos de possibilidades para a gente, né? Tendo essa consciência. Então, na hora de montar seu filme, você tem que prestar atenção nessa sequência, né? O que vem antes, o que vai vir depois, qual a sensação que eu quero passar, tudo isso na montagem, ok? Mas claro, né, gente, essa é uma teoria, uma corrente, né, uma linha do cinema, mas sempre as teorias, elas se contrapõem, né? Assim, uma teoria surge e surge outra para contradizer. É o que o Hegel, né, chama de tese, antítese e síntese. Então, a tese era do Puletchovs, aí vem a antítese com o André Bazin, e depois a gente vai ter a síntese lá na frente. O André Bazin já não concordava com o Puletchovs, apesar, né, dessa construção de sentido ser óbvia, né, dela realmente acontecer. Para o André Bazin, o cinema, o verdadeiro cinema, está na mise-en-scène, está na relação entre atores e personagens, entre personagens entre si, entre o personagem e o cenário, o personagem e o figurino, né? Toda a mise-en-scène, aquele comportamento do ator dentro ali da cena. Então, ele, para o André Bazin, já é o verdadeiro cinema, né? Não que exista também, gente, isso de ser verdadeiro ou outra falso, não. Uma das possibilidades do cinema, né, da força dessa arte, está justamente nos planos sequências, né? Ele é um entusiasta, aqui faltou um P, do plano sequência. O que é um plano sequência? Plano sequência é quando você tem uma imagem, quando você grava uma cena sem cortes, você não usa cortes, você não vai usar o efeito Kulichov. Você cria toda a sua narrativa, você conta toda a sua história sem precisar recorrer à montagem, né, no sentido lá do efeito Kulichov. Você não faz cortes, né, todo sentido. Você acompanha toda a mise-en-scène, né, no plano de sequência você acompanha o trabalho do diretor assim nos mínimos detalhes, né, dos atores. Então todo mundo tem que estar muito bem quando você vai gravar. Uma coisa que a gente viu na nossa experiência, quem estava na oficina no passado lembra, né? Porque quem não sabe, a gente gravou um filme no passado pelo Zoom e por limitações técnicas eu não conseguia estar presente quando era mais de um personagem interagindo, né, nas cenas que a gente criou, eu não conseguia estar presente ali para acompanhar. Então, os participantes gravaram sozinhos, né? Só que daí o que acontecia? Na hora que um estava falando, né, na hora da fala de um, o outro não estava prestando atenção. Então aconteceu muito disso, assim. Então, numa cena, todos os atores têm que estar presentes. Se você tem uma pessoa menos experiente no set, né, um ator não tão experiente, né, que está aprendendo ainda, e ele não se concentra no trabalho do outro, né, ele está tão preocupado com ele mesmo que ele em desempenhar o que foi proposto, que ele meio que se desliga do restante. Na mesa de edição você pode cortar isso, né, porque você corta o ator. Agora, no plano de sequência, não. No plano de sequência, todo mundo tem que estar muito ligado, tem que ser muito ensaiado, porque tudo vai aparecer. Aqui, acho que o exemplo mais forte, assim, né, mais emblemático dos defensores do plano de sequência é esse filme do Birdman, que é assim, é plano de sequência do começo ao fim, né? É como se o diretor não desligasse a câmera, apesar do filme ter, né, sido gravado em meses, né? Não tem como você gravar um filme desse nível em um dia, né? Sem ligar a câmera. A sensação que a gente tem do começo ao fim do filme é que a câmera não foi desligada. A gente vai assistir agora o trailer que tem a cena inicial, né? Vem com plano de sequência, sem áudio, de novo, para o nosso
vídeo não ficar mudo, né? Porque o YouTube, quando você usa áudios que não são seus, né? Que não são propriedade sua, dependendo de onde vem esse áudio, você pode ter o seu vídeo barrado ou mutado. Então, para não ter isso, eu vou colocar aqui no mudo que a gente só vai ver as imagens, que é o que realmente importa para a gente agora. Ok? Vamos lá. Ó, tá vendo? Ele caminha e a câmera não para, ela segue. Quando ele estava sozinho, estava fácil, né? Que era só ele andando, mas aí começa ele a interagir com as pessoas, fazer mais coisas, né? Começam os diálogos, ó, e a câmera não teve um corte, continua, né? E agora teve o corte do, do trailer, né? Mas no filme não tem, ele é meio que diretão. Ok? Mas acho que essa primeira cena aqui mostra bem. Plano de sequência é isso. Todas as ações, todos os diálogos, tudo acontece sem interrupção. A câmera não desliga. Sendo isso real ou não, né? Que aqui no caso o filme, ele é um grande plano de sequência, né? Ok? Então, aí como eu falei, né? Teve a tese, a antítese, e agora a gente vai ter a síntese, né? Porque as coisas não são absolutas, ninguém tem 100% de certeza, né? E, como eu disse, essa discussão, né, esses estudos, eles vêm lá do começo do cinema, lá de 1920, né? Mas o que vingou, né? O que foi valorizado? Hoje, o que é mais usado no cinema, né? Hoje, assim, a gente está falando de cinema clássico e filmes com narrativas clássicas, né? Não necessariamente filmes comerciais, filmes de artes também. Enfim, é um estilo de continuidade, de montagem que pode ser utilizado nos mais diversos gêneros e formatos de filme. Então, aqui eu coloquei edição de continuidade, mas é conhecido como montagem de continuidade, que a gente tem um vídeo todinho nosso falando, mas aqui eu vou explicar com mais detalhes, né? Se alguém tiver dúvida, manda no grupo do WhatsApp, ou me manda aqui, ou escreve aqui nos comentários, que eu vou responder. Então, né, uma consideração a respeito da edição de continuidade, né? Apesar de ser considerado um método conservador, a continuidade é bastante útil para formar um todo coerente e lógico de planos e cenas, mesmo que as gravações de imagens tenham ocorrido em tempos e locais diferentes. Talvez seja até um motivo dela ser a mais popular, né? Porque conforme as narrativas foram ficando mais sofisticadas, mais densas, conforme a gente foi tendo mais investimento, os filmes, as histórias foram ficando mais complexas, necessitando de mais produção. Então, os filmes, assim, começaram a ser produzidos em meses, né? É muito tempo. Então, como manter uma coerência? Como parecer o mesmo filme se eu começo a gravar ele em janeiro, eu vou terminar em setembro, mas a minha história se passou em um dia só, né? Então, a edição, a montagem em continuidade visa criar essa unidade independente da forma de produção, né? Porque o objetivo final é contar uma história. Então, contar uma história com tempo e espaço concreto, né? Concreto, eu digo no sentido de coerente, lógico, né? Você cria um fluxo narrativo onde a imersão do público ela consegue ser atingida
justamente porque o público embarca, não precisa ficar, ué, o que aconteceu? Ah, estava dia, estava noite. Né? Você não tem aquele momento ué, né? O público simplesmente embarca na sua história. Eu esqueci de falar aqui atrás do Bazin, que a crítica dele ao Kuleshov, né, ao efeito, a montagem em si do filme, é que quando tem montagem você percebe que é um filme, né? Então, a montagem faz você sentir o filme. Quando, seguindo essas regrinhas aqui da edição de continuidade, você pode usar o efeito coletivo, mas você, né, segue algumas regras para que justamente o público não perceba que é um filme, né? Você faz de forma para tentar ser da forma mais natural possível. E, assim, na montagem de continuidade, na edição de continuidade, é muito importante, assim como lá na narrativa, né, a gente tinha a questão da função, da narrativa e da forma do filme, né? Os elementos têm que ter função. Então, esse tipo de montagem prioriza, né? Como prioriza a história, aquilo que não tem carga dramática ou que está repetido sem ter intencionalidade, sem ser intenção do diretor, é eliminado, tá bom? Então, vamos começar. Para você conseguir fazer uma edição de continuidade, existem algumas regrinhas que vão precisar ser seguidas, tá? E essas regrinhas, elas não vão ser realizadas na mesa lá da montagem, porque é importante que a gente conheça essas regras, porque a gente precisa segui-las no momento da gravação, entendeu? É importante que a gente tenha uma gravação. Na gravação, a gente respeite essas regras. A mais clássica, famosinha, é a regra dos 180 graus, tá? O que é essa regra dos 180 graus? Eu peguei essas imagens na internet, se alguém souber o autor, só manda mensagem que eu coloco os créditos aqui, ok? Então, a regra de 180 graus, o que ela diz? Assim, basicamente, quando você está gravando, você tem que imaginar uma linha dividindo o seu cenário, tá? Então, aqui, né, como se eu estivesse gravando duas pessoas conversando. Não, Boninho, vocês estão vendo a Boninho? Duas pessoas conversando. Então, eu tracei a reta, então eu tenho um lado e tenho outro. E também posso fazer assim, ó, tanto na horizontal, né, como posso traçar a linha na vertical. O que realmente é importante? Quando você for gravar, quando você for gravar, você tem que escolher um dos lados. Vou gravar o diálogo entre meus dois personagens. Eu escolhi aqui, ó, ficar para baixo da linha. Vou começar a gravar para baixo. Toda vez que eu mudar a câmera, eu posso mudar aqui em todo esse 180 graus, imaginando, né, gente, que o cenário é 360, né, é uma bola. Então, 180 graus quer dizer que você só pode se locomover pela metade do cenário, tanto se você traçar ela vertical, quanto se você traçar ela horizontal. Por quê? Porque conversando assim, ó, você gravando sempre do mesmo lado, o fundo aqui da imagem vai ser o mesmo. Então, você não vai confundir, você vai dar para entender que as pessoas estão conversando. Então, mesmo que em algum momento um ator erre ou você tenha que cortar, você consegue ter continuidade, né? Ou às vezes pode acontecer de gravar, não conseguir gravar a cena inteira, ter que gravar no outro dia. Então, você mesmo gravando no outro dia, você mantendo essa regrinha, você consegue passar a sensação de que é uma cena contínua, né?
que não passou um dia, né, que não teve essa distância de gravação. Tá? E aqui a gente está falando de plano e contraplano, né? Quando você vai conversar, você grava aqui, né, meio que por cima do ombro de um, né? Você pode pegar um pedaço, como está aqui no desenho, né? Pegar um pedaço do ombro da pessoa para ver a reação do número 1, né? E do mesmo jeito você vai gravar de novo para pegar a reação do 2, né? Novela, TV, normalmente você tem várias câmeras, você pode fazer de uma vez só, mas cinema normalmente é um, então o que você vai fazer? Você vai gravar o diálogo, né? Você tem um diálogo no roteiro, você vai gravar. Aí você tem uma câmera só, esquece essas outras. Você vai gravar a conversa inteira pegando a reação do número 1. Aí depois você vai ter que gravar mais uma vez a conversa inteira para pegar a reação do 2. Porque daí você faz plano e contraplano para ter a sensação da conversa, né? Aí nesses momentos você pode escolher o ator que desempenhou melhor, né? Ou omitir o erro de algum deles, enfim. Mas o importante para que você tenha essa liberdade é gravar sempre do mesmo lado, tá? Sempre em um dos hemisférios que você escolher. Não ultrapasse a linha, não comece a gravar aqui, agora eu vou gravar diferente, vou gravar desse lado. Não, é sempre do mesmo lado. A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Você pode colocar, resolveu gravar aqui, você vai gravar nessa linha verde, nesse espaço da linha verde. Aí você pode colocar a câmera onde você quiser, mas dentro desse espaço. Se escolheu o lado esquerdo, é só do lado esquerdo que você vai ficar. Ok? Essa é a regra básica do 180, ela é bem fácil e é mais lembrar, lógico, que um diretor de fotografia experiente, né? Pessoas que já trabalharam bastante vão lembrar, mas a gente que está começando, é bom ter isso em mente. Outra regrinha bem importante, que vai evitar trabalho desnecessário, né? Vai facilitar a nossa vida também, é a regra de 30 graus. O que essa regrinha diz? A regra dos 30 graus vai dizer assim, ó, quando você for mudar a câmera, né, porque tá aqui, vamos voltar aqui, ó, você escolheu, por nesse cenário aqui, você tá gravando esses dois conversando, você escolheu que você vai ficar à esquerda, vai, vamos começar. Vou gravar tudo à esquerda. Gravei tudo da esquerda. Então, você pode colocar, né, a câmera dentro desses 180 graus aqui do cenário. Então, você pode colocar aqui, ó, onde está o cursor, né, bem aqui, quase na ponta. Aí, você pode colocar aqui no meio, você pode colocar aqui do outro lado. O que a regrinha dos 30 graus diz? Você pode, né, dentro daqueles 180 graus lá, colocar a câmera em qualquer lugar, mas desde que a distância seja um ângulo maior de 30 graus. Tipo aqui, ó, gravei a cena 1, né? A cena está acontecendo aqui, onde está esse olho vermelho. Aqui a câmera 1, ó, gravei a cena nesse ângulo aqui, marcado pela câmera 1. Aí, beleza, eu vou gravar de novo, quero um outro ângulo, tal. Eu venho aqui e coloco onde está a câmera 2. Lembrando, gente, que cada vez que você mudar a câmera, que você ajusta, isso dá trabalho, porque muda a luz, muda o som, muda N coisas, e é um trabalho a mais pro ator, né? Ele vai ter que repetir toda a cena. Então, beleza, você colocou aqui na 1, aí você veio aqui para 2. Ótimo, você vai ter possibilidades. Agora, se você está aqui na 2 e vem aqui para 3, tá vendo? O ângulo é menor que 30 graus. É uma diferença muito pequena. Então, não vale a pena. Você vai ter dois materiais muito iguais, que você não vai poder trocar, porque vai dar impressão de corte seco, assim. É uma assim, linguagem da internet ok, né? Assim, vídeo do YouTube a gente está muito acostumado, né? Com esse crop na imagem, né? Você sente o corte.
E isso não é um problema, mas no cinema é desnecessário e dá um tranquinho, não é legal, tá? Então, na hora de mudar a câmera, muda bastante. Pega um ângulo completamente diferente, né? Ó, então, a 3 em relação a 4 tá ok, né? Ou a 4 em relação a 1, a 4 em relação a 2, né? Só essas aqui pertinho uma da outra que não tá legal, tá? Que não vai ser útil, é trabalho desnecessário, não canse sua equipe, não canse seus atores, não se canse fazendo isso, tá? Na hora de mudar, lembra de mudar bastante a posição da câmera, né? Pelo menos maior, tem que ser maior do que 30 graus. E por fim, a gente tem outra regrinha que eu falo lá na nossa primeira aula, que é o raccord de movimento e o raccord de olhar. Nossa, o que é isso? Aqui tem uma definição. Ó. O raccord é a colagem entre dois planos que visa a continuidade narrativa e visual entre eles. Então, aqui, lembrando lá do Kuleshov, né? Quando você tem o olhar e o movimento de um ator e você vai mostrar no próximo plano o que essa pessoa está vendo, para onde ela está indo, você tem que respeitar o sentido, né? O sentido da imagem para que essa sensação aconteça, né? Ó, o raccord de olhar. Colagem na qual um plano de um personagem olhando é sucedido por outro contraplano que mostra o que ele vê. Aqui eu coloquei o nome do Cristiano Canguçu, desculpa, que eu estou dando crédito aqui, que eu peguei esse material da internet e é um material que ele preparou, tá? Então, aqui a gente tem a imagem, você vê que a pessoa está olhando, né? É uma espécie de binóculo, né? Bem antigo. E aqui do outro lado, né? Aqui nos filmes mudos, né? E até no Janela Indiscreta do Hitchcock, você tem a borda, né? Que realmente aí você entende que você está vendo pelo olhar do cara, né? Mas está vendo que a altura do olhar está igual, né? Se a moça tivesse para um olhar para cima, se ele, quer dizer, se o cara que tivesse com um olhar para cima, essa imagem, né? A moça teria que estar mais alta aqui, ela estaria menor e a gente estaria vendo um pedaço do prédio. Ou mesma coisa, se ele estivesse olhando para baixo, a moça tinha que estar numa posição inferior da tela. No caso aqui, ó, o sentido está na mesma altura do olhar. O raccord de olhar é isso, a pessoa tem que olhar, o ator tem que olhar para uma direção, né? A gente não vê o que ele está olhando, tá vendo? Tá fora de quadro, só vê que ele está olhando, e no outro plano, você já coloca o que ele está olhando, mas respeitando a altura e a direção do olhar da pessoa. Isso é o raccord de olhar. E do mesmo jeito a gente tem o raccord de movimentos, né? Tá vendo? Aqui nesse primeiro plano, a pessoa tá entrando numa porta à direita. Então, se ela tá entrando pela direita, no outro quadro, né? Na próxima imagem, ela tem que estar entrando pela esquerda, né? Então, é um movimento. Você tem que respeitar esse movimento para dar a sensação de que ele é contínuo, ok? Aqui a definição que ele colocou, montagem na qual deslocamentos que começam de um plano continuam no mesmo sentido no plano seguinte, ok? Aqui agora eu vou mostrar um vídeo, são de uns alunos, agora eu esqueci, depois vai aparecer o crédito, mas é muito legal também que eles fizeram, né, contracenaram para mostrar os raccords que existem, né? Então vamos assistir aqui e no final a gente vê o nome deles. Ó, raccord de olhar, observar a direção do olhar de cada personagem.
Olha, olha para fora. Vamos voltar aqui, ó. Ó, você pode ver que o olhar dele, além dele estar olhando para fora, né, a gente não está vendo o que ele está vendo, a gente vê que o que ele está olhando está fora da imagem, ele está olhando para baixo, né? Ele dá uma olhadinha para baixo e depois sobe. Aí quando mostra a moça, você vê que ela está agachada, né? Então ela não está sentada, mas está na altura do olhar dele, né? Então, essa olhadinha para baixo que ele dá aqui casa com essa agachada, né? Vamos dizer assim, que ela está fazendo aqui. Ó, o recorde de movimento, observar a mão e a cabeça da personagem feminina. Ó, a mão dela. Ó, tá vendo? Não necessariamente isso foi, com certeza, foi gravado com 2 câmeras, mas a sensação que você tem é que é, é contínuo. Então, quando eu pego e faço um plano só com ela, a mão dela que está na altura do queixo, quando eu mudo o plano, a mão está na mesma altura, né? Isso cria uma continuidade. Aqui é a regrinha dos 30 graus, né? Ó, tá vendo? Mudou bastante a câmera, né? Tava aqui, veio para geral. Sobre um gesto, vamos ver. Início de um plano e término de outro. Esse é mais... Tá vendo? Essa passada de braço que ela dá é um ponto de ligação. Então, agradecemos a Virgínia de Oliveira, curso de licenciatura em Cinema e Audiovisual da UFSC, lá de Niterói. Obrigada, galera. Eu achei bem explicativo e por isso resolvi trazer esse vídeo para vocês. Então, basicamente é isso, gente, sobre o nosso módulo. A gente está fazendo o acompanhamento de todos, né, os inscritos que estão desenvolvendo projetos, a gente está fazendo um acompanhamento individual, então coisas que ficarem com dúvida também a gente vai ter a chance de resolver isso na prática, né? A gente vai ter conversas individuais com cada um de vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Acessem o nosso site, siga a gente nas redes sociais e compartilhe nosso conteúdo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!